Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui hoje para darmos início a mais uma edição do Mundo Senai. O Mundo Senai é um evento que ocorre anualmente em todas as unidades do Senai do Brasil e hoje Volta Redonda está sediando esse evento. Então, hoje nós temos aqui a nossa plateia, né, que está através do chat participando. Se vocês quiserem mandar qualquer pergunta, a Valéria vai estar passando essa pergunta para a gente passando aos instrutores que vão estar aqui hoje com a gente. E para dar início à abertura do nosso evento do Mundo Senai, eu vou convidar hoje a Cláudia, que é gerente das unidades Senai e SESI de Volta Redonda, para fazer uma abertura. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, gente. Olha, é um prazer estar aqui com vocês nessa 14ª edição do Mundo Senai. A partir de agora, a gente abre as portas das nossas unidades para que vocês conheçam as nossas amplas salas, nossos laboratórios modernos, né? Tudo que a gente oferece de tecnologia e inovação. E também o nosso corpo docente. O nosso objetivo maior é despertar vocês para o mundo da indústria. Então, nossas palestras envolvem conteúdos de orientação profissional e também de inovação e tecnologia. Vamos mergulhar aqui nesse mundo Senai? Bora com a gente? Então, estamos aqui junto com vocês, tá bom? Obrigada, Cláudia. E para conversar com a gente sobre as profissões, né, e como a tecnologia influencia na indústria, nós convidamos um time de peso hoje, né? Vamos receber o Danilo Mendes de Abreu. Danilo é instrutor de elétrica e automação na Firjan, Senai Barra Mansa, formado em engenharia elétrica e eletrônica e mestrando em engenharia mecânica. Possui experiência em indústrias químicas e automobilística. Boa tarde. Boa tarde a todos, vocês que estão aí em casa acompanhando a nossa live, você que está aí em alguma unidade do Senai acompanhando aqui a aprendizagem que a gente vai estar passando e também a plateia presente aqui. Quero dar boa tarde aos meus amigos e colegas de trabalho e desejar aí que tenhamos uma boa live, que vocês possam absorver o máximo de conhecimento técnico que nós temos para passar para vocês nessa tarde. Uma boa tarde. Convidamos também a instrutora Bruna Mendes Barbosa, instrutora de Elétrica e Automação na Firjan, Senai Três Rios, formada em Engenharia Elétrica com ênfase em Robótica e Automação Industrial e com pós-graduação em Gestão de Automação. Possui experiência em indústria de alimentos e bebida laticínios. Boa tarde, pessoal. Boa tarde aí a todos que estão assistindo no Senai, a plateia. É um prazer imenso estar aqui hoje, eu agradeço a oportunidade. E eu tenho certeza que vai ser uma troca muito legal que a gente vai fazer aqui hoje. Com certeza. E temos também o Anderson Pinheiro de Souza, instrutor de mecânica e eletromecânica na Firjan Senai Três Rios, formado em engenharia mecânica, especializado em engenharia mecatrônica. Possui experiência em indústrias de processo, metalmecânica e metroferroviária. Boa tarde, Anderson. Boa tarde aos alunos que estão assistindo aqui, aos alunos que estão assistindo na escola, aos colegas que estão lá também, né? Vai ser uma satisfação compartilhar conhecimento aqui com vocês nesse momento. Legal. Então, gente, o encontro hoje é para falarmos sobre um dos grandes desafios, que é se preparar para o futuro. Decidir só qual carreira vai seguir. Muitos jovens hoje, eles querem se qualificar, né? E os adultos querem se atualizar para ficar dentro das informações e novas tendências do mercado. Então, nessa live, nós vamos falar sobre as áreas da automação, eletromecânica industrial e a inteligência tecnológica que vem sendo continuamente incorporada à produção na indústria. Então, para a gente começar a nossa primeira pergunta, falando em qualificação profissional, com a tecnologia cada vez mais presente no processo industrial, quais são os caminhos para que os profissionais de automação, mecânica e eletromecânica precisam trilhar para que estejam sempre alinhados com as inovações? Acho que o primeiro passo é conhecer as áreas, né, onde você poderia estar atuando no mercado de trabalho. É muito importante a qualificação profissional, porque é ela que vai te abrir portas, né, para fazer uma trilha de carreira e alcançar os seus objetivos. Então, quando a gente fala em qualificação profissional, a gente tem que estar preocupado em se atualizar constantemente com as tecnologias, porque o mercado ele se atualiza a todo momento, ele vai estar sempre buscando novas tecnologias, novos processos, para diminuir custos, para se tornar competitivo no mercado. E, logicamente, o profissional ele tem que acompanhar essa evolução e está sempre buscando não só
qualificação, mas a capacitação da própria empresa também, para aqueles que já estão inseridos no mercado de trabalho e para aqueles que estão com vontade de ingressar no mercado, né, estarem preocupados em buscar conhecimentos técnicos e também sociais, né, de postura profissional, de ter aí uma postura bacana na empresa. Eu acho que a gente traz tudo isso dentro do Senai quando a gente dá aula para os alunos, a gente tenta prepará-los não só nos conhecimentos técnicos, mas também na postura profissional que as empresas buscam, né, desses profissionais que estão entrando. Além disso, né, Bruno, é interessante a gente comentar que com a indústria 4.0 hoje é muito comum nós termos integração de várias áreas. Então, um profissional que já domina um certo conhecimento, ele pode complementar a sua formação com outro conhecimento, né? E aí ele vai se tornar um profissional muito mais atraente para o mercado. E aí, falando diretamente para dois perfis de aluno que nós costumamos ver aqui no Senai, aquele aluno que está começando agora, que está com medo realmente se é aquilo que ele quer, se é a indústria que ele quer seguir, né? E aí eu falo diretamente para esse aluno que a metodologia do Senai é pensada para isso, para trazê-lo do contexto, para dentro do contexto da indústria. Então, desde muito cedo ele já vai encontrar aí situações que ele vai encontrar no dia a dia. Então, são desafios, são aprendizados, são estudos de caso, que ele vai poder trabalhar o que ele vai precisar realmente de competência para atuar no mercado, né? É muito comum, os colegas devem até escutar isso diariamente, o aluno fala: professor, aquela situação que você passou lá na aula é exatamente o que eu encontrei quando eu fui trabalhar. Então, esse aluno aí que está receoso e acha que realmente pode começar na indústria é algo realmente que ele vai encontrar aqui no Senai um caminho para poder seguir a trajetória profissional dele, né? E também aquele aluno que muitas vezes já está na indústria, que está sentindo a necessidade de se aperfeiçoar, que está sentindo que falta alguma coisa para complementar a atuação dele na prática, ele vai conseguir vir aqui, vai se atualizar, né? Muitas vezes tem preocupação do aluno também, será que eu estou atualizado tecnologicamente para atuar na minha área? E o Senai faz isso para você, né? Nós entramos com parceria com várias indústrias, então a gente faz análise setorial, a gente sabe realmente o que está acontecendo no mercado, e aí quando você entra aqui, você recebe uma formação para atuar diretamente na indústria da região, que é o que a gente prepara vocês. Muito legal, Anderson. A gente passa aqui para a nossa próxima pergunta. A nossa região, pela sua representatividade, ela é reconhecida como um polo metalmecânico, né? E como o Senai ele tem ajudado essas indústrias a encontrarem profissionais cada vez mais qualificados? E em quais setores esses profissionais desse segmento, eletromecânica, mecânica, automação, eles podem também atuar na produção industrial? Então, eu costumo dizer que a gente está num país muito privilegiado em relação a um país que tem várias tecnologias, várias matérias-primas, vários produtos em abundância, praticamente tudo que a gente precisa para se desenvolver como pessoa, como profissional e tecnologicamente também como país nós temos aqui na nossa terra. E a gente tem outro privilégio de estar no Rio de Janeiro, que é o segundo maior estado, né, considerado em empresas, em arrecadação, em empregabilidade. E aqui no estado do Rio de Janeiro a gente está numa região também bastante favorecida, né? A gente pode aqui citar várias cidades, começando ali, né, na última cidade que nós temos de Rio de Janeiro, divisa com São Paulo, que é a cidade de Itatiaia, e a gente vem puxando de Itatiaia até aqui na nossa cidade de Volta Redonda, a gente pode citar dezenas de empresas de segmentos variados. Então, o profissional que faz o curso técnico no Senai, muitas das vezes ele não precisa sair, ir para outro estado, ir para outra região, ou até mudar talvez de país para conseguir um emprego. Se ele for um excelente profissional, se qualificar, tiver comprometimento, com certeza ele consegue se manter empregado aqui na nossa região, próximo de casa, que é uma vantagem muito grande. E aí, citando as empresas que nós temos aqui em região, nós temos ali em Itatiaia a Jaguar Land Rover, que é uma grande empresa fabricadora de automóveis. Em frente a ela nós temos a Michelin, que fabrica pneus, e também temos a Hyundai, que é de máquinas pesadas, como por exemplo a fabricação de tratores, que é um segmento bastante importante, uma vez que o Brasil é muito forte nessa área de infraestrutura e também de agronegócio. E aí, descendo um pouquinho ali na cidade de Resende, Porto Real, nós temos dezenas de empresas nesse segmento de automobilística, como a MAN, caminhões e ônibus. Nós temos a Peugeot, que atualmente ela é Stellantis, que é um grupo de empresas do ramo automobilístico, e também a Nissan. E aí, além dessas três principais, nós temos várias outras pequenas empresas que fornecem mão de obra e também matéria-prima, ou seja, produtos para que sejam montados dentro dessa indústria.
E ali também na cidade de Resende nós temos duas grandes empresas que é do segmento da CSN, né? Empresa da CSN, que é a Prada, que fabrica enlatados, e também a Galva Sud, que faz o beneficiamento das chapas de aço, né? Que a CSN fabrica aqui em Volta Redonda. E aí nós temos também em Resende o setor químico. Eu tive a oportunidade de trabalhar, por exemplo, numa empresa chamada Arcroma, que ela fabrica ali corantes e detergente. Então, por exemplo, agora nós estamos usando uma roupa que ela tem um pigmento que provavelmente foi, né, fabricado numa empresa próxima aqui da gente. E aí nós temos também em Barra Mansa a empresa chamada ArcelorMittal, que ela tem a unidade tanto em Barra Mansa e em Resende, que é uma grande empresa do segmento metalúrgico. Temos a Sangoban, que é fabricante de tubulações, então tanto tubulação para a rede de saneamento, também tubulação para transporte de combustíveis. E a CSN, né, que não precisa nem falar e comentar, que é a nossa grande companhia no setor de siderúrgico, trazendo bastante empregabilidade para a nossa região. E aí, descendo um pouquinho a serra, a gente pode ali chegar em Angra dos Reis e ter, por exemplo, a Brasfels, né, que atualmente é uma empresa que está bastante aquecida, inclusive contratando bastante mão de obra para a fabricação ali, né, dos estaleiros, das plataformas que farão extração de petróleo, por exemplo, da Petrobras. E aí esse profissional que ele se forma no Senai, Anderson e Bruno, às vezes a gente fica pensando que ele só vai trabalhar dentro de uma dessas empresas ou outras, né, que o Anderson vai estar citando aqui pra gente. Mas a gente pode seguir uma outra linha de raciocínio, que é o profissional autônomo. Eu, por exemplo, tenho vários alunos que escolheram não trabalhar, né, dentro de uma empresa. Ele trabalha por conta própria e tem levado a sua vida muito bem, sendo, né, o seu chefe de si mesmo, digamos assim. E aí um outro setor que nós temos também, que é a parte das empresas públicas, né? Aqui na nossa região a gente tem a Eletronuclear, em Angra dos Reis, e temos também a INB, que fabrica, né, as pastilhas de urânio para a própria Eletrobras. Então são duas empresas que numa média de 2 em 3 anos abrem concurso público para várias áreas, inclusive para a área técnica. Então acho que é muito importante a gente estudar também pensando, né, não só trabalhar em empresas privadas, mas também ter esse outro segmento que é o autônomo e também empresas do segmento, né, público, ou seja, fazendo concurso público. Verdade. Legal, né, Danilo, que se a gente trouxer essa análise aí agora de Barra do Piraí até Três Rios, a gente vai ver que é uma região que não tem uma vocação específica, igual Resende tem um polo automobilístico, igual outras regiões do estado tem o setor petroquímico, né? Mas é uma indústria muito diversificada. Então a gente pode destacar aqui a indústria alimentícia com a Vigor, com a Ambev, com a Piracanjuba, a indústria gráfica muito forte também, né, atuando nessa região. Nós temos aí a indústria metal-mecânica, né, trazendo agora para Três Rios, que é da unidade que eu sou. A gente tem a antiga Santa Matilde e aí depois o galpão se transformou em diversas empresas grandes que tem lá. Então a gente pode falar da Assotel, indústrias de plástico também com a Videplast, a Guanapac. E até agora, né, a gente pode ressaltar a chegada na região da indústria aeronáutica. Então a gente tem aí a GE Selma, que traz uma característica de uma mão de obra muito específica, uma mão de obra muito qualificada, muito diferente do que as outras indústrias costumam demandar de mão de obra. E aí exige toda uma formação técnica diferenciada. E o Senai hoje ele tem o know-how para oferecer esse tipo de formação, ele tem a capacidade tecnológica para isso, né? E aí fica o convite para os alunos que se interessarem em conhecer as nossas unidades, os nossos laboratórios que são criados para realmente a gente conseguir passar toda essa capacitação para vocês. Muito legal. Com certeza a maioria não tem a dimensão de como a gente tem uma estrutura, né, para receber os alunos hoje. Temos outra pergunta aqui, que é uma das questões, das grandes facetas da automação é integrar processos tornando cada vez mais eficazes. Como exemplos dessas novidades, temos ouvido falar sobre internet das coisas, reconhecimento de voz com comandos cada vez mais precisos, máquinas que incorporam rotinas de aprendizado sendo capazes de tomar decisões cada vez mais complexas. Fale um pouco para a gente, né, sobre essas novidades que são parte da tão falada indústria 4.0. Então, a indústria 4.0, para quem não sabe, né, é a quarta revolução industrial. Então, é a revolução industrial aí tecnológica, né? Então, hoje a gente tem, fala-se de internet das coisas, fala-se de Big Data, né? Porque nós temos hoje um volume de dados muito grandes para serem processados, porque as indústrias estão produzindo em altas velocidades, as máquinas estão se tornando cada vez mais eficazes na produção.
Então, diferente do mercado antigamente, né, há 10, 20 anos atrás, hoje a gente tem velocidade, né? E, por consequência, nós temos também velocidade de informação. Um mundo globalizado, como a gente vive hoje, a gente precisa ter competitividade, a gente precisa trazer competitividade para as indústrias, principalmente as indústrias nacionais, né? Para a gente fortificar a nossa economia. Então, é muito importante trazer essas novas tecnologias para dentro da indústria, os nossos alunos conhecerem essas tecnologias, saberem lidar com essa bagagem, né? Porque é o futuro, é o que vai ser visto no mercado, já está sendo visto. A gente que trabalhou em indústria, né? O Anderson e o Danilo também, com certeza já se depararam com processos, né, que foram melhorados, processos que foram modificados para se adequar a esse avanço tecnológico, porque senão a empresa ela vai perder competitividade no mercado. E, além disso, o foco hoje é a redução de custo, né, do produto. E isso a gente consegue através dessas ferramentas. Então, o Senai ele vai proporcionar aí, né, cursos nessas áreas, seja de qualificação, seja dentro do próprio curso técnico, a gente trabalha esses conceitos e traz ilustrativamente, né, através de práticas dentro dos laboratórios, como o Anderson comentou. Então, a gente está trazendo sempre inovação para dentro do Senai para ilustrar aquilo que eles vão se deparar nas indústrias, né? Então, convido também que vocês procurem saber sobre esses assuntos, né, que procurem saber os cursos que o Senai oferece nesse sentido, porque esse é o futuro. E quem tiver alinhado com esse futuro tem um perfil, né, de sucesso garantido aí na trilha profissional que resolver seguir. Pode seguir? E aí, pensando na formação do profissional, o tempo é extremamente importante, porque quanto mais tempo passa, maior é o gap de formação que você vai ficando, né? Então, deixando mais um conselho para vocês, não pensem duas vezes antes de se matricular num curso técnico, é de extrema importância para todo mundo, né? A gente sabe que as áreas elas vão se atualizando de maneira muito veloz, muito rápida. Na fala anterior eu falei das empresas da região, até esqueci de citar aí uma ligação muito grande que tem entre Três Rios e Barra do Piraí, que é a MRS, que demanda muita manutenção. E a manutenção ferroviária, que é a área que eu venho da indústria, é algo que mudou completamente. Então a gente vê mais automação no trem, a gente vê mais automação na manutenção. Então o profissional, o quanto antes ele enxergar que ele precisa de uma capacitação, quanto antes ele consegue enxergar que o tempo inteiro ele vai ter que estar se aperfeiçoando, ele vai conseguir se destacar no mercado. E o Senai está aí, né, como parceiro para ajudar esse aluno. Sim, acho que para exemplificar o que a gente falou um pouco sobre a indústria 4.0, acho que a gente poderia estar assistindo talvez um vídeo, que aí nós temos um processo automatizado, onde a gente consegue ver a aplicação da indústria 4.0 na fabricação de um bem ou de um produto. Olá galerinha, aqui é o Danilo Menezes do canal IdeaTube. Na aula de hoje iremos conhecer uma planta didática que é a Smart 4.0, que é uma planta didática que funciona a partir dos conceitos da indústria 4.0, onde podemos observar alguns dos novos pilares que compõem essa nova revolução industrial, como a robótica colaborativa, internet das coisas, realidade aumentada e virtual, computação em nuvem, big data e análise de dados, simuladores digitais e a integração de sistemas. A indústria 4.0 é a quarta revolução industrial, onde nós tivemos a primeira revolução, que foi a mecanização, ou seja, o aperfeiçoamento das máquinas a vapor para mecanizar a produção. A segunda nós tivemos a eletrificação, que foi o uso da energia elétrica e também dos combustíveis fósseis para a produção em massa. A terceira foi a automação industrial, onde nós tivemos o uso da eletrônica e os dispositivos programáveis para tornar o processo automático, evitando assim perdas e aumentando a produção e a qualidade dos produtos. E aí podemos citar como os equipamentos CLP, inversor de frequência, Arduino, microcontroladores, sensores, dentre outros. E agora nós temos a quarta revolução industrial, que nada mais é do que o networking, ou seja, a rede de trabalho, onde nós temos a conexão dos equipamentos e a produção entre o mundo físico e também o mundo digital. Então podemos afirmar que a indústria 4.0 é nada mais, nada menos do que a digitalização das coisas. Este processo de produção ele foi dividido em 4 etapas, onde todas elas estão interconectadas para a obtenção de um produto. O processo inicia-se com a leitura do QR Code, que levará o cliente à página da empresa.
onde ele poderá customizar seu produto de acordo com as opções pré-determinadas. Aqui nós temos a escolha das cores, como por exemplo o bloco na cor preta, o lado esquerdo com a cor azul, a parte frontal da peça na cor preta e finalizando com a tampa na cor cinza. Quando o pedido é confirmado, automaticamente o processo de produção inicia-se. Nessa etapa, podemos observar 2 pilares da indústria 4.0. Primeiro, a simulação, onde eu posso ver como o produto final vai ficar. O segundo, a integração de sistemas, onde o cliente consegue interagir com o sistema de produção da empresa. A primeira etapa de produção ocorre quando o manipulador pneumático, posicionado no setor de armazenagem, pega a base na cor pré-definida pelo cliente e coloca a mesma na esteira para ser levada até a próxima etapa. Ao longo da esteira, temos sensores que efetuam a leitura de um RFID preso no corpo da peça, onde possibilita identificar em qual etapa se encontra o processo de produção, facilitando na rastreabilidade do processo tanto para a empresa quanto para o cliente. A segunda etapa ocorre quando o braço robótico retira a peça da esteira e a posiciona no ponto de montagem. Em paralelo a isso, ocorre a terceira etapa, que é a de seleção das laterais da peça nas cores e quantidade pré-definidos. Ainda na segunda etapa, temos o braço robótico comandado por servomotores, realizando a montagem das laterais da peça. Nessa etapa, podemos observar mais um pilar da indústria 4.0, que é a implementação da robótica fina na linha de montagem de produtos customizados, onde o braço robótico é preparado para executar tarefas repetitivas, no entanto, diferenciadas em função das características da peça a ser produzida. E finalizando com a tampa superior e posteriormente colocando a peça montada novamente na esteira. Toda a interação entre as etapas de produção, começando pela seleção das características do produto até a expedição, ocorre graças ao sistema de redes integrados em cada dispositivo. Além disso, pode ocorrer todo um fluxo de informação entre setores diferentes da empresa, para que matéria-prima, máquina e produção tenham a máxima disponibilidade para que o processo não pare de funcionar. Um dos pilares da indústria 4.0 responsável por essa demanda é a de internet industrial. Na quarta etapa, o manipulador pneumático retira a peça da esteira e deposita no setor de expedição, onde posteriormente será enviada para o consumidor. Todo o fluxo de informação entre as etapas de produção são armazenados na nuvem e podem ser acessadas de qualquer lugar ou dispositivo conectado à internet, facilitando assim o monitoramento e tomadas de decisão. Uma característica de mais 2 pilares da indústria 4.0, que são o armazenamento em nuvem e o Big Data e análise de dados. E por fim, uma questão muito importante para a proteção de dados da empresa e dos clientes, que é a cibersegurança, garantindo que máquinas e processos da empresa e dados pessoais dos clientes não sejam acessados indevidamente. Todo o processo de produção da peça em si já é uma realidade da indústria 3.0, com a utilização de CLP, sensores e outros controladores. Mas com a implementação de todos os recursos tecnológicos digitais abordados anteriormente, podemos dar mais um passo no processo produtivo, surgindo assim a nova revolução industrial, que é a indústria 4.0. Agora eu gostaria de saber a opinião de vocês, galerinha. Escreva aqui no comentário. Vocês acreditam que as empresas instaladas aqui no Brasil já estão preparadas para receber essa nova revolução industrial, que é a indústria 4.0? Deixa aqui pra gente o comentário de vocês. Então é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado de mais uma dica do canal IdeaTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixa aquele joinha, porque isso nos ajuda bastante. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Então, por meio dessa planta didática, que ela ainda não é uma realidade em todas as instituições, mas nós pretendemos, que utilizamos essa planta didática como implementação para os conhecimentos voltados para a indústria 4.0. E aí a gente pode ver todos os 9 pilares que englobam essa nova tecnologia. Obviamente que a indústria 4.0 ela ainda não é uma realidade em todas as empresas, porque quando a gente muda uma tecnologia, uma nova revolução,
nós estamos falando de algo que ele depende de um tempo de maturação. E aí pode ser que empresas, né, na nossa região, elas aderem à indústria 4.0 numa velocidade mais rápidas que outra, porque isso vai depender muito de investimento e também do segmento que a empresa, né, o que ela pretende com a implementação dessa nova tecnologia. É simplesmente, né, aumentar a sua produtividade, aumentar a qualidade, ou simplesmente embarcar, né, numa nova revolução. E aí, com certeza, a gente precisa estar cada vez mais preparado nessa nova revolução, porque o quanto antes nos prepararmos, melhor estaremos, né? Principalmente quando formos submetidos a alguma pergunta, por exemplo, numa entrevista de emprego, onde que muito bem a pessoa que estará te entrevistando pode te perguntar algo relacionado à indústria 4.0, e aí você tendo propriedade para falar sobre esse assunto, com certeza será um profissional muito bem visto. A gente passa então para a próxima pergunta. Fale um pouco para nós sobre a qualificação desse profissional. O que exatamente esse profissional ele vai aprender ao longo do curso, citando, por exemplo, as principais disciplinas dos cursos de automação, eletromecânica, mecânica, para atender essa grande diversidade de empresas que vocês citaram. Eu até trabalhar como autônomo, como você bem mencionou. Legal, Paulo. É importante aqui, vou falar um pouquinho da minha área da mecânica, né? Assim como o Danilo ressaltou, há diversas possibilidades de atuação, não só trabalhar dentro de uma empresa, mas como empreender também. A gente trabalha bastante o empreendedorismo aqui no Senai, mas o técnico mecânico ele começa com a parte de fundamentos, onde o aluno vai aprender aqueles conhecimentos básicos que vai fundamentar todo o processo que ele vai adquirir aí para frente, né? Igual o desenho técnico, metrologia, cálculo básico, e através desse conhecimento ele já vai para disciplinas mais avançadas, então ele vai para processo de fabricação, aquele processo de fabricação convencional, que ele vai ter a oficina do Senai como apoio no torneamento, no fresamento, na retificação. Depois ele já vai para o processo CNC, que é bem alinhado com o que a gente tem na indústria hoje, máquinas por comando numérico computadorizado. Então ele vai aprender a programação do CNC, ele vai para a área de manutenção também, então ele vai aprender manutenção na nossa oficina de manutenção e a parte de desenvolvimento de projetos, desenvolvimento de sistemas de automação, que também fazem parte hoje da grade do curso de mecânica, né? E aí o interessante de falar que mesmo ele passando por diversas áreas aqui, né? Ele vai conseguir ter um conhecimento muito robusto e ampliado nessas áreas. Então ele pode atuar na área de qualidade, fazendo inspeção de peça, ele pode atuar na área de manutenção, fazendo a manutenção do sistema produtivo de todas essas empresas que a gente olhou, né? Ele pode atuar na parte de fabricação mecânica, ele pode atuar até desenvolvendo projetos, né? A gente tem o nosso laboratório hoje, o Fab Lab, que é isso, né? Pensado nessa metodologia de criar soluções, criar projetos para melhorar a nossa vida aí e melhorar a vida da indústria também. Então esse curso só complementando, né, Bruna? Ele é um curso de 1.200 horas e durante esse período aí você vai atender toda essa formação, tá? E hoje a gente atende ele na modalidade híbrida, então 40% é presencial e 60% ele vai fazer isso online, ok? E aí, quando a gente pensa nessa nova indústria que o Danilo comentou com a gente, vem na nossa cabeça o eletromecânica, que é aquele profissional que quando a gente dá o problema para ele, já vem na cabeça dele uma solução que é linkada tanto com a mecânica quanto com a elétrica e ele é altamente um profissional atrativo para essa indústria nova. Falando um pouco, né, sobre a eletromecânica, ela vai englobar essas duas grandes áreas, que é o que a gente encontra nas empresas. Então, as máquinas, elas são, né, elétricas, elas têm parte elétrica e parte mecânica. Então, quando a gente trabalha isso no profissional, ele se torna um profissional mais completo, né? Tanto para fazer manutenção, para fazer diagnóstico de falhas dos equipamentos, como também para atuar aí na área de projetos, porque são sistemas que têm que ser integrados para funcionar. Então, dentro do curso de eletromecânica, o aluno vai conhecer a parte elétrica, os fundamentos relacionados à parte elétrica, né? E também os fundamentos relacionados à mecânica. E aí nós começamos a trabalhar, então, os conceitos de comandos elétricos, que são importantes, né? Por mais que hoje a gente tenha a automação muito consolidada dentro da maior parte das empresas, ainda assim nós temos os sistemas de comandos elétricos, né? E os alunos precisam dessa base para poder aprender a automação depois. Então, a gente começa aí na parte de comandos elétricos, comandos eletropneumáticos. A gente tem laboratórios aí que a gente consegue trabalhar com manipuladores, né? E tem também depois a parte de automação, que eu acho que hoje é o grande interesse dos alunos, né? Eles ficam encantados com essa parte, porque a automação ela vai englobar, né, essas duas áreas de uma forma muito mais dinâmica. E aí a gente trabalha CLP e HM, né? Eles conseguem ver aí o funcionamento exatamente como é dentro de uma empresa.
Então, um exemplo, né, como eu trabalhei numa empresa onde a gente tinha máquinas mais antigas que detinham aí a parte de comandos elétricos, mas também tínhamos máquinas altamente automatizadas. Então, por isso que é importante que a gente trabalhe esses dois conceitos aí, né, tanto da automação quanto da elétrica convencional e da mecânica, para que esse profissional esteja completo, né, e ele seja, né, polivalente, que a gente fala, porque ele vai precisar desses conhecimentos e ele se torna mais atrativo para as empresas. Então, muitas empresas hoje elas buscam o profissional da eletromecânica porque ela consegue, né, trazer aí um profissional mais completo para a equipe, principalmente na parte de manutenção e diagnóstico de falhas. E aí o Senai utiliza muitos recursos das plantas didáticas por empresas específicas que fazem a fabricação dessas plantas, onde a gente consegue aplicar esses conhecimentos. Então a gente vai rodar mais um vídeo bem pequenininho, que ele vai mostrar, né, essas 3 áreas, esses 3 segmentos que a gente abordou aqui, que é a área de mecânica, eletromecânica e também automação. Então se liga aí mais esse vídeo aí que é bastante interessante. Olá galerinha, Danilo Menezes do canal IdeaTube. Hoje eu vim apresentar para vocês uma esteira separadora de materiais, onde nós temos aqui 3 materiais, sendo 2 materiais feitos de plástico, um na cor branca e um na cor preta, e um terceiro material feito de metal. Aqui nessa esteira separadora nós temos 2 manipuladores eletropneumáticos, um para colocar a peça na esteira e um segundo manipulador que irá retirar a peça metálica no final da esteira e colocar nesse recipiente. Toda essa esteira está sendo controlada pelo CLP. Então aqui nós temos o CLP 1200 da Siemens. E aqui também nós temos, para controlar a velocidade da esteira, o inversor de frequência da Schneider. Ao longo da esteira nós temos vários sensores, como esse sensor capacitivo, que vai detectar a presença da peça no recipiente. Aqui nós temos o sensor indutivo, que vai detectar apenas peças metálicas. Posteriormente nós temos um sensor de cor. E aqui nós temos 2 sensores do tipo óptico reflexivo, que vai detectar a passagem da peça nessa localidade da esteira. E aqui nós temos 2 manipuladores pneumáticos que farão a separação da peça para que ela caia ou no primeiro ou no segundo recipiente, dependendo do tipo de peça. Então vamos ao funcionamento. Vamos colocar primeiro aqui a peça na cor branca. Vamos apertar aqui o botão de início. Então lá, o manipulador pegou a peça, vai colocar no início da esteira. O inversor de frequência liga a esteira e, como é a peça da cor branca, ela foi destinada nesse primeiro recipiente. Vamos pegar agora a peça plástica na cor preta, novamente apertar o botão de início. Novamente o inversor de frequência liga a esteira e a peça na cor preta é depositada no segundo recipiente. Vamos agora colocar o terceiro tipo de peça, que é a peça metálica. Novamente apertando o botão de início. E temos que a peça metálica, sendo identificada pelos sensores, ela vai chegar até o final da esteira, onde nós teremos um segundo manipulador pneumático, que irá retirar essa peça metálica da esteira, colocando assim no final, no último recipiente. Então é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado de mais essa dica do canal IdeaTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Deixa aquele joinha, porque isso nos ajuda bastante. E até um próximo vídeo. Muito legal. Nós recebemos uma pergunta aqui no nosso chat. E você que quer participar conosco, quer fazer uma pergunta, interagir aí conosco, só deixar sua pergunta aí no nosso chat. Essa pergunta é o seguinte: o que faz essa máquina nos setores aí de eletromecânica, eletrotécnica, mecânica, automação? Qual é a utilidade dessa máquina, a aplicação dela? Excelente pergunta. Então, essa esteira é uma esteira separadora de materiais,
Como nós podemos ver ali, nós temos dois materiais, né, diferentes. E aí nós temos um material que ele é plástico, um na cor preta e um na cor branca. E o terceiro tipo de material é um metálico. Então o que essa esteira faz é a separação desses materiais. Então nós vimos ali o da cor branca e preta caindo no recipiente e por último o metálico chegando até o final do processo. E aí, o que essa planta didática pode trazer para o benefício, por exemplo, quem está fazendo o curso técnico em automação industrial? É a parte que né, a gente fala que é a cereja do bolo, que é a parte de programação do nosso CLP. O CLP, para quem não sabe, é o nosso controlador lógico programável. Ele funciona semelhante ao nosso cérebro, né? Desde pequenininho a gente é ensinado, é treinado a fazer determinadas coisas. E aí, a partir daquele conhecimento, a gente faz basicamente repetindo todo aquele ensinamento que nós já tivemos anteriormente. O CLP é a mesma coisa, a gente vai treinar ele, ou seja, a gente vai programar ele para que depois, de forma autônoma, ele comanda todo aquele processo ali de separação dos materiais. E aí, obviamente, a gente tem a parte elétrica também presente ali na planta, né? Se o CLP é o cérebro, eu preciso, né, do tato, eu preciso dos sensores, né, para que eu consiga fazer leitura do campo. Então, quando eu faço a leitura ali da peça, eu estou utilizando um sensor. E nós temos também ali uma esteira, né? Essa esteira, ela se movimenta através de um motor elétrico, tá? E o motor elétrico ele está ligado, né, a um inversor de frequência. Para quem não sabe, né, o inversor de frequência é um dispositivo eletrônico que vai fazer uma partida suave do motor, para que ele saia, né, da posição de inércia e se movimente de forma suave e eu não tenha aí uma queda de tensão na rede. Por quê, né? Os motores, se for uma partida direta, eles podem causar uma queda de tensão na rede. Então, tudo isso vocês veem aí nos cursos de eletromecânica, de elétrica, né? Temos também o curso de eletrotécnica, eu não comentei antes. No curso de eletrotécnica, esse profissional ele vai se aprofundar na parte de elétrica, né? Ele vai se aprofundar em projetos elétricos também, tá? Então, projetos menores, o próprio técnico vai conseguir atuar nessa área. E como o próprio Danilo comentou, né? Se ele quiser trabalhar de forma autônoma, ele pode trabalhar com esse curso técnico ou trabalhar nas concessionárias de energia, trabalhar nas empresas aí dos mais diversos segmentos, porque a elétrica ela é muito ampla, né? E aí agora eu vou dar a palavra para o Anderson comentar sobre a parte mecânica. Sim, aí seguindo a analogia que os colegas fizeram sobre partes do corpo humano, a mecânica ela atua ali no esqueleto. Então a estrutura da máquina, vocês viram ali que é um perfil de alumínio, ele pode ser montado com elementos de fixação, mas poderia ser também um perfil metálico, né, um perfil de aço, que aí seria soldado, né? Então ela vai no esqueleto, como eu falei para vocês, ela vai também na atuação, né, nas mãos, nos membros inferiores e superiores, a gente pode falar assim, porque é a parte que vai empurrar a peça com a parte de eletropneumática, então vai expulsar a peça. A gente pode falar também do sistema de transmissão que movimenta a esteira, os rolos que nós temos ali, todo o ajuste desse equipamento ele é feito aí com a atuação da mecânica. Ok, a gente passa então para a próxima pergunta. E lembrando também, que você que ainda não se inscreveu no nosso chat, que amanhã nós temos, depois de amanhã, nós temos palestras no mesmo horário, às 15 horas. Amanhã, com o tema Se Liga no Mercado, com os consultores de RH da Firjan, o Marcos Meia e a Roberta Coelho. E no dia 10, às 15 horas também, nós temos o consultor de RH da CSN, o Rafael Paiva, falando sobre protagonismo profissional. Então, quem não se inscreveu, tem o link aí no nosso chat, é só acessar e fazer a sua inscrição. Passando aqui para a próxima pergunta, a Firjan Senai também se adequou a esse cenário, ensino remoto, né, o ensino híbrido. Eu peço a vocês para explicarem um pouquinho para a gente, que forma o ensino híbrido ele pode otimizar o aprendizado dos profissionais nesse modelo online, presencial, nesses segmentos que a gente está tratando aqui, automação, eletromecânica, mecânica e a eletrotécnica também. Bom, eu enxergo o ensino híbrido como um benefício muito grande para o profissional que quer se capacitar, porque ele se adequa à realidade daquela pessoa que trabalha, que tem a vida corrida, de repente já tem uma família estabelecida, tem filho e não tem o tempo disponível para fazer um curso presencial. Então ele consegue fazer aí essa adaptação com a parte online do curso, né? A gente teve o problema da pandemia aí recentemente, mas com a pandemia aí a gente conseguiu avançar em algumas tecnologias educacionais. Então a gente tem o Google Classroom que nos auxiliam nessa parte de ensino. A gente tem aí o Time to Know, né, que a gente consegue fazer
toda a parte de ambiente virtual de aprendizagem para o aluno. Então o aluno ele tem esse benefício de poder adequar a realidade dele com o curso, né? E aí também a gente sabe que diminui o custo. Se ele precisa ir menos vezes no Senai, ele vai ter menos gasto com transporte, menos gasto com alimentação. Isso aí facilita também a vida de quem está começando agora, né? E a gente tem diversos simuladores que vão nos ajudar também. Então quem acha aí que vai perder alguma qualidade do curso porque vai ter um período que é online, aí está muito enganado, porque a gente vai ter simulador de solda, a gente tem simulador de usinagem, nós temos simuladores de pneumática, de automação, né? Que é o aluno ele consegue atuar com o forte que é o Senai, que é a parte prática, mesmo estando longe da unidade, mesmo estando em casa. Correto, colegas? E aí, né, é importante comentar que a modalidade híbrida ela vai ter uma parte presencial, então o aluno não vai ser de maneira nenhuma prejudicado com relação aos conhecimentos práticos, que eu acho que é o grande foco do Senai hoje, né? Então, essa modalidade ele aprenderia o conteúdo teórico de casa, mas o conteúdo prático permanece sendo feito no Senai. E como o Anderson comentou, existem diversos simuladores, né, presentes hoje no mercado, e são simuladores que você pode levar para a sua vida profissional. Não necessariamente você vai usá-los só dentro do Senai. Então, além de tudo, é um benefício que você aprende a mexer no software, né, para você, às vezes, buscar entender um equipamento da empresa que você trabalha, né, e poder assim, simular novos projetos, apresentar esses projetos para o seu patrão, né, para o seu chefe lá, e mostrar que você tem conhecimento, né, que você está aprendendo ali, mesmo que você esteja numa modalidade que tem uma parte online, né, o conhecimento não deixa de agregar valor, né, e eu acho que isso é como o Anderson comentou, né, diminui o custo, então você consegue aí, né, ter um curso mais em conta e ainda assim ter o conhecimento prático, que é o grande diferencial do Senai. E aí nós temos uma porcentagem aí de 60%, que seria a aprendizagem, né, na comodidade, talvez, do celular, e os outros 40% nós estaríamos presenciais nas unidades de ensino do Senai, né, efetuando não só a aula presencial, mas também utilizando todo esse recurso de laboratório, de equipamentos, de máquinas, para que a gente consiga alinhar o máximo a parte teórica com a parte prática, e assim tornando, né, um profissional completo. Porque às vezes quando a gente pensa em técnico, o técnico ele é um degrau a mais no conhecimento. Quando a gente fala, por exemplo, de um eletricista, é aquela pessoa que vai fazer a instalação elétrica talvez de uma residência, mas vai utilizar os materiais que ele tem ali em mãos. E aí quando a gente já fala em técnico, a gente fala num profissional mais qualificado, mais capacitado, que ele além de fazer os cálculos de dimensionamento, ele também tem a capacidade de efetuar a montagem, a instalação daquela máquina. E aí a gente precisa de cada vez mais alinhar a parte teórica com a parte prática. Nós recebemos uma pergunta aqui no nosso chat, ela foi feita pelo Leandro Rodrigues. O Leandro Rodrigues ele está perguntando o seguinte: o eletricista de manutenção eletroeletrônica também é visado pelas indústrias? Pode responder? Sim, o profissional de nível de aprendizagem, ele tem também o seu local dentro de empresas. É óbvio que várias empresas hoje em dia, só para você entrar como profissional, você tem que ter a qualificação mínima de técnico. Mas pode ser que você consiga entrar talvez numa empresa terceirizada, e aí você às vezes tem uma experiência profissional, pode ser que aquela empresa te contrate sim com um nível de aprendizagem, né, abaixo do técnico. Mas sim, nada impeça que você consiga entrar dentro de uma empresa sem ter uma qualificação técnica. Talvez essa possa ser uma porta de entrada para o mercado de trabalho. Muito legal. E eu lembro aqui, gostaria de lembrar que em breve nós teremos as nossas matrículas abertas para os cursos técnicos da Firjan Senai. Vários títulos aí da nossa regional. Barra do Piraí, nós vamos ter aí os títulos de eletrotécnica, informática e logística. Barra Mansa, automação industrial e mecânica. Resende, eletromecânica, mecatrônica e manutenção automotiva. Três Rios, eletromecânica e informática. E em Volta Redonda, automação industrial, eletrotécnica. Em breve, para a próxima semana, a gente já vai estar aí com as matrículas abertas e com todos esses cursos aí disponíveis no nosso site para vocês poderem fazer as suas inscrições. A gente, antes de terminar, a gente gostaria de falar aqui com o nosso professor Paulo, que ele vai nos demonstrar aqui como o FabLab é um ambiente pensado para criatividade, para fabricação digital, né, professor?
Eu gostaria que eles nos explicassem aqui, primeiro, esse equipamento, que é uma impressora 3D, o nome do equipamento, e dentro desse contexto que nós conversamos aqui com os professores, os nossos colegas Danilo, Anderson e Bruna, a aplicação desse equipamento para esse profissional que está buscando aí a empregabilidade, né, nessa diversidade de indústrias que nós temos aqui na nossa região. Bom, boa tarde a todos. É interessante reforçar que o Senai tem essa característica de sempre estar unindo, né, a teoria e a prática. Então, as impressoras 3D elas fazem parte de um contexto que nós temos aqui no nosso Fab Lab, que é um laboratório onde o aluno pode desenvolver os seus protótipos. Dentro desses cursos que foram falados pelos colegas, o aluno vai ter a oportunidade de desenvolver ali algumas ideias e vir para o laboratório e desenvolver aqui no laboratório, na prática, essas ideias, prototipando, né, peças, componentes, etc. Então, um dos recursos que ele vai utilizar é essa impressora 3D, o T-Make. É uma impressora que dá a oportunidade do aluno imprimir com 2 filamentos, cores diferentes, né? Então, assim, outras impressoras também podem ser utilizadas, mas o fato é que o aluno pode pegar aquilo que ele idealizou, aquilo que ele colocou no papel, vir para o laboratório, jogar para um software de desenho, fazer esse desenho, trazer para a impressora, prototipar e fazer o teste. Isso é uma grande vantagem, né, para o aprendizado do aluno e com certeza vai contribuir muito, né, para ele se qualificar no mercado. Muito obrigado, professor. Esse é um ambiente que é o Fab Lab, onde o aluno ele aprende com a criatividade a elaborar aí soluções que vão ajudar nos desafios da nossa indústria, né? Muito obrigado, professor. A gente volta então aqui para Isabela, fazer os nossos agradecimentos. Nós temos aqui até mais uma pergunta, chegou agora. Poderiam falar sobre o PCP nas indústrias? Controle de produção? Sim, posso começar. Hoje, a grande maioria dos nossos cursos técnicos, nós vimos a disciplina de PCP, né, de Planejamento e Controle de Produção, assim como nós vimos também Planejamento e Controle de Manutenção, o Lean Manufacturing, que é muito usado também, mas é uma preparação que a gente consegue aportar para o aluno, porque por mais que, de repente, ele não tenha um curso de produção específico, né, é importante que o profissional de mecânica, de elétrica, ele saiba sobre controle de produção. O impacto que vai gerar na produção uma manutenção que foi mal feita ou uma parada que não foi esperada, né? Então é importante ele ter esses conceitos. Então o PCP, ele é parte hoje da formação técnica, eu posso falar isso da formação técnica e mecânica, tem uma unidade curricular específica para isso e realmente é muito aplicável, né? O aluno hoje ele precisa ter uma noção global do que está acontecendo na fábrica e o PCP ele tem importância para a gente no curso técnico. Muito legal. Tem mais alguma pergunta? Não temos mais nenhuma pergunta. Então, pessoal, a gente vai encerrando a nossa live. Muito obrigada pela participação dos convidados, dos instrutores e vocês que participaram também, mandando perguntas, assistindo. Amanhã estamos de volta, 15 horas. Temos mais um encontro aqui. Eu agradeço aí a presença de todos vocês. Obrigada. Obrigado.